Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do trecho do dia 10 de fevereiro, volume 2, trecho 52. Silêncio e pranto de Jesus pelas criaturas. Fala sobre a pureza. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver a corrupção na qual caiu o gênero humano. Dá horror pensar. Enquanto me encontrava no meio destas pessoas, Jesus dizia quase chorando: Ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido. Fiz-te para seres o meu templo vivo, e tu, por outro lado, tornaste-te o quarto do demônio. Até as plantas, estando cobertas de folhas, de flores e de frutos, te ensinam a honestidade, o pudor que deves ter do teu corpo, e tu, tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter, te tornaste pior do que os animais, tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheces mais. Antes me dás tanto horror por tuas impurezas que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. A Luísa precisava ser transportada, né, para fora dela mesma. Jesus precisava retirar a alma dela e levar para lugares distantes onde as pessoas estavam, né, com esta falta de pudor que ele está apresentando para ela, né? Como disse a Ruth esses dias e a gente já sabe, né? Ele se preocupa com tudo em nosso respeito, com todos os detalhes. Ele nos cerca com seu amor porque ele quer, né, a criatura voltando a essa ordem. E quando ele olha para uma criatura e vê a criatura, né, nessa corrupção em que ela se encontra, porque ela está corrompida, né? Um, um arquivo corrompido, né? Como nós, para quem mexe com informática, né? Com coisas de computador, sabe que o arquivo ele tá danificado, né? Pode ter entrado um vírus nele, algo que esteja prejudicando o acesso a ele, né? Que pode até é, perder esse, esse arquivo, né? Então, uma alma corrompida é uma alma que está danificada, né? Por causa do pecado. E, e essa corrupção, né? Que é ela não estar mais no estado original dela, né? No caso aqui da pureza, né? Que Jesus está querendo falar sobre esse assunto hoje, porque Ele quer que nós produzamos, né, com a nossa palavra criativa, né, ao nós meditarmos sobre isso, ao nós lembrarmos, né, dessas situações com relação às pessoas assim que nós temos contato diariamente, nós vamos nos lembrar disso e nós vamos estar produzindo, né, através dos nossos atos contrários, uma reparação e e também um orvalho benéfico, né, quando nós estamos aqui, né, refletindo sobre esse assunto que todo mundo está cansado de ver, né, os católicos, né, as pessoas religiosas,
em geral, né, que sabem, né, que o pudor, né, a pureza é algo assim extremamente importante, né, como Jesus vai dizer aqui, né, que ele fez a criatura para ser um templo vivo, né, mas está se tornando o quarto do demônio. Isso é uma tristeza muito grande, né, de Jesus, né, ao ver com os nossos olhos, né, aqueles que principalmente estão aqui vivendo a vontade de Deus, né, ver como o homem está desfigurado, como ele está deformado, como ele está desnobrecido, não tem mais nobreza. Ele foi nascido para ter a nobreza de um rei, né? Ele foi criado, né? Não nascido, ele foi criado para ter nobreza de um rei e ele está se tornando, né? Como o inimigo de Deus. Ele está totalmente deformado na sua aparência física, na sua, nos seus pensamentos, nos seus desejos. Ele está totalmente desfigurado. Ele não é mais aquilo que Deus criou para ele ser. Desfigurado fisicamente, no seu modo de se vestir, na, na aparência, né? Porque homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, né? Deformado no sentido assim de que nós já vimos, tenho certeza que a maioria aqui já viu, né? Pessoas que estão colocando chifres, estão colocando, tirando dentes normais e colocando dentes de tigre, né, daquilo que ele quer se transformar, porque ele não quer, não mais quer ser, né, um ser humano normal, porque a própria, como digo assim, a espiritualidade dele, né, está também desfigurada e deformada, pela falta do conhecimento e pelo distanciamento, porque quanto mais a pessoa ela vai se afastando de Deus e vai mais se enredando nas coisas do mundo, né, mais ah, tudo nela vai ficando é, desfigurado, desformado, porque o mundo, ele fala que a pessoa pode ser o que ela quiser. Então a pessoa não quer mais nem ser um ser humano, ela quer ser um animal. E aquelas pessoas que têm condições financeiras que chegam ao extremo de desejar ser um animal, ela está deformando o próprio corpo, né? Fazendo com que o corpo fique parecendo com o animal que ela queria ser. Então, isso tudo é muito demoníaco, né? É mesmo um quarto do demônio, mas essas pessoas, né, elas não sabem o que elas fazem, porque a vontade humana não tem limite para o absurdo, não tem limite para a desordem. E enquanto mais elas se embrenham nisso, mais elas acham que estão certas, que estão normal, que é normal fazer tudo isso, porque o mundo bate palma, o mundo aplaude essas pessoas e falam que elas são corajosas porque elas conseguem ser aquilo que elas querem ser, mas elas estão enganadas. E Jesus, né, ele traz o exemplo assim das plantas, das flores, né, que elas elas nos mostram, né, como é a ordem, né, como deve ser uma criatura feita por Deus que vive na ordem pela qual ela foi criada, né, que as flores e os frutos nos ensinam a honestidade. Elas estão ali na função pela qual elas foram criadas, elas não saem daquilo ali. Pode chover, pode, né, cair neve em cima delas, o frio pode congelar elas, mas elas não mudam, elas estão ali, né, no posto delas, servindo a finalidade pela qual elas foram criadas, né, porque é a divina vontade, né, que a sustenta.
e as mantém, né, belas e puras, né, porque é o próprio Deus, né, que mantém. E elas nos ensinam também, né, o pudor que as criaturas devem ter com o seu corpo, né, que perdendo o pudor e a vergonha natural que deveriam ter, né, por causa da divina vontade, por causa que ela foi criada para ser assim, né, a imagem e semelhança de Deus. E Jesus, ele, ele sentiu o pudor na humanidade dele. Ele já reparou até por isso quando despiram ele para poder flagelar. Ele ficou extremamente envergonhado de estar nu diante das pessoas. Ele passou por isso para que nós pudéssemos compreender o valor e a importância deste pudor, desta vergonha natural que todos deveriam ter, porque isso é uma consequência também do pecado, porque se nós não vivêssemos na vontade humana, né, se a criatura não tivesse, eu estou falando nós, a maioria das pessoas, né, não nós aqui que estamos compreendendo isso, mas as pessoas que vivem na vontade humana egoísta, elas estão vivendo a consequência do pecado original, né, de Adão e Eva terem se retirado da vontade divina, e aí eles sentiram, a primeira coisa que eles sentiram foi o pudor, né, quando Deus os chamou lá no Éden, né, para ter aquelas conversas, né, diárias que eles tinham. Eles não tinham roupas, eles eram é, espíritos, assim, eles tinham os corpos iluminados, né, eles não tinham vergonha porque o pecado não existia ali, né? Eles eram totalmente puros. E é assim que nós deveríamos viver. Eu imagino assim que não existiria roupas se nós vivêssemos, né, como eles viviam lá no paraíso com Deus antes de se retirarem por causa da desobediência. E hoje em dia, o que nós vemos é exatamente o contrário. As pessoas, elas não têm mais pudor para nada. Elas não têm vergonha natural, não têm vergonha nenhuma, né? A Aline deu exemplo, né, das pessoas que, dançam nas boates, né? Aquelas mulheres dançam ali nas boates nuas, né? E os gays, né, com as roupas que eles se vestem, transformando o corpo deles, né? E eles eles não têm mais essa vergonha natural e se tornaram pior do que os animais, porque os animais, eles não usam roupas, eles não têm vergonha. É, pelo fato deles não terem inteligência também, né, para sentir vergonha, mas porque eles vivem na divina vontade, né, eles estão é, vivendo na forma pela qual eles foram criados. E o homem foi criado também para viver sem roupa, né? Não deveria viver com roupa, mas o homem não está mais na ordem, está fora da ordem. Por isso essa confusão, né? Em tudo, não sabendo mais o que é o correto, o que é o certo, não tendo mais é, vergonha de mostrar tudo de ruim, toda podridão, tudo que o pecado, né, da vontade humana rebelde provoca no interior dele, ele está expondo tudo, né? Isso é bom, né? Isso é bom porque à medida que a criatura vai fazendo mesmo tudo que dá na cabeça deles, porque eles têm o livre-arbítrio, a livre decisão que Deus deu a cada um, né? Que isso é o amor dele por cada um, porque ele não força, porque ele não violenta. À medida que elas vão é, se libertando, digamos assim, né? Elas acham que é uma liberdade fazerem o que elas querem. À medida que elas vão se libertando, elas vão
cada vez afundando mais até um ponto em que elas vão chegar, em que elas vão perceber, né, o mal que elas estão fazendo, não só para elas mesmas, mas para as outras pessoas também. E aí que vem, né, aí que entra a misericórdia. E Jesus, e a Luísa diz, enquanto Jesus assim dizia, eu me sentia dilacerado pela dor ao ver tão amargo o meu amado Jesus. Por isso lhe disse: Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bem no homem e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não fará outra coisa que mandar castigos. Por isso te peço que vejas a tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Essa dor, né, de sentir o coração dilacerado, porque nós sabemos que Jesus está sofrendo, né, com essa visão, né, da criatura tão desfigurada, né, tão cega, não sabendo respeitar as leis da natureza, não observando os animais e as plantas, né, que dão exemplos para eles de como eles devem ser. E essa dor nós sentimos, né, quando nós vimos tudo isso que eu descrevi acima, né, que é a vontade humana totalmente desordenada, né, a ponto da criatura querer se transformar até num animal, e, e nós sentimos essa dor porque nós sabemos que Jesus, ele queria nos ver todos, né, na ordem, porque essa ordem é que faz com que a nossa alma passe aqui por esse exílio, né, de forma que ela volte para o lugar onde ela vai passar toda a eternidade dela, que é no céu. E a criatura, né, vivendo em união com essa vontade divina, né, que é o dom maior que Deus pode trazer para a criatura, que é viver assim sobre, não sob o comando dele, mas viver assim numa união com ele, numa unidade com ele, né, de querer estar sempre consultando ele, estar sempre é, pedindo para ele mostrar o caminho, iluminar o caminho que é o correto, que é o certo, né? Cada vez que uma pessoa, por exemplo, tiver dúvida se ela deveria ser homem ou mulher, se ela passar algum tipo de pensamento na cabeça dela que é contrário àquilo que Deus planejou para o bem da alma dela, ela deveria se voltar para o interior dela, onde Deus habitaria, né? Se ela vivesse, se todos vivêssemos na divina vontade. E ali dentro, ela questionaria, né? Como a Luísa sempre está fazendo, né? Questionando sempre tudo. E Jesus mostraria para ela, né? Que aquele pensamento não é dele, que aquele pensamento vai fazer com que ela que ela, né, se deforme, que ela se transfigure, né, em algo que não é da vontade dele, que ele não criou ela para ser daquele jeito, e ela ia abandonar esse pensamento, e ela ia viver, né, de acordo com aquilo que Deus planejou para ela poder, né, passar por aqui vivendo nessa união, nessa harmonia, nessa ordem, até ela deixar aqui essa terra e ir direto para o céu. Seria dessa forma, né? Se todos agora recebessem esse dom da divina vontade, mas se a criatura não tivesse se retirado da vontade divina, se o homem, né, Adão e Eva não tivesse se retirado, né, não existiria morte, não existiria roupa, né, não existiria doença, não existiria nada de ruim, só existiria o bem. Mas como aconteceu isso? Mas ele nos deu essa oportunidade de voltar a essa ordem, né? Nós desejamos, né, com toda
a nossa força, com toda a nossa vontade, que através da misericórdia de Deus, né, enviando os castigos, as criaturas possam, né, compreender que viver sem Deus só vai dar nisso, né, vai dar ruim, vai dar desordem, confusão e morte, né, morte da alma. Então, os castigos, né, nós já compreendemos que o castigo é o amor de Deus, porque a pessoa no momento da dor, quando ela está sofrendo, ela ela se volta para Deus, né, ela volta o pensamento para Deus, e aí, através do orvalho benéfico, eu creio que a pessoa vai refletir, né, por que que isso está acontecendo comigo, né, o para quê, né, para que isso está acontecendo na minha vida, né, aquelas pessoas, por exemplo, né, aqueles que transformaram o corpo, né, nos homens, em mulher, por exemplo, né, que vai estar adquirindo problemas por causa de hormônios e tantas coisas, e vai começar, né, a ter problemas no corpo, e ele vai perceber que o que ele fez, né, não é uma coisa natural e que ele deveria ser aquilo que Deus criou ele para ser. E aí ele vai, né, buscar uma conversão e, e a misericórdia dele, né, que vai ser o remédio de tudo, porque através da misericórdia, né, com arrependimento daquela pessoa, ela vai ser perdoada e vai poder, né, viver uma vida junto de Deus. E aí Jesus diz para Luísa: filha, dá-me um alívio às minhas dores, né? E ele nos pede também esse alívio, né? Qual que é o alívio? É nós estarmos cada vez mais, né, desejosos de mergulhar nesse mar, esse mar da divina vontade, né? Nós adentrarmos cada vez mais nesse conhecimento para poder partilhar mais, para poder divulgar mais, para poder fazer com que a divina vontade seja conhecida e produzindo, né, o orvalho benéfico que vai fazer com que as criaturas desejem voltar à ordem e elas possam se converterem e assim vai aliviar o sofrimento de Jesus. E outra forma de aliviar também é a reparação, né? Quando nós temos essa consciência dessa ordem, da forma como nós devemos nos comportar, agir, né? Com honestidade, com pudor, com castidade, com tudo aquilo que ele até já deixou escrito, né? Para que nós pudéssemos respeitar, obedecer, né? Aquilo que é da vontade dele. E, e as almas vítimas, né, também, elas são aquelas que vão aliviar as dores de Jesus. E tem não só almas vítimas, mas aquelas que ele empresta a boca, né, como a Aline disse, para elas poderem falar abertamente sobre isso, como aquelas pessoas que a Aline, né, também citou do Instituto Hesed, né, que falam abertamente sobre o que está errado, né? O que precisa ser colocado em ordem na vida das pessoas, e muitas pessoas estão se convertendo porque ele está emprestando a boca dela para elas falarem dessa pureza, para elas falarem, né, desta ordem, dos mandamentos, de tudo aquilo, né, que muitas vezes o sacerdote não fala, porque o sacerdote, né, deveria ser o pastor, né, como a Aline falou, o pastor que está ali em meio das ovelhas, né, mostrando para elas, né, não durante a missa chamar a atenção de uma mulher que está ali, né, quase nua na missa, com os peitos de fora, bem sentado bem na primeira fileira,
mas ele deveria, se ele estivesse no meio das criaturas, né? Não no meio como eles acham que deve ser, né? Nas pizzarias, nas festinhas, mas ao invés disso, eles deveriam estar, como a Aline falou, né? Participando dos retiros, participando, né, nos grupos de orações, pregando, porque lá eles podem falar abertamente aquilo que eles não podem falar durante a homilia, ou não querem, não sei, talvez para não chocar, porque quem vai na Santa Missa, de repente ela não vai em grupo de oração, então ela não vai ter o contato com uma verdade mais clara, né, sendo falada assim de uma forma mais direta, porque a verdade é dita ali, só que eles amenizam um pouco, não sei se por medo das pessoas deixarem a igreja, não sei se porque eles recebem ordens, né, superiores para pegar mais leve, digamos assim, né, nas homilias, mas se eles fossem os verdadeiros pastores, né, ficassem em meio das ovelhas, ficassem é, participando mesmo como antigamente, né, os sacerdotes eles iam nas casas das pessoas, eles almoçavam, né, eles tinham um convívio maior, eles precisavam de mais tempo junto com as pessoas e menos tempo resolvendo problemas de ordem assim material, né, de lidar com dinheiro, com reformas, né? E com tantas festas que a igreja faz para levantar fundos, para poder fazer essas reformas, né? Eles se envolvem muito com coisas assim que fazem eles perderem tempo que eles deveriam gastar para estar com as pessoas, para justamente ir orientando, né, as famílias. Olha, sua filha não pode se vestir desse jeito, né? Ela está pecando contra o pudor, ela está, né, sendo motivo de pecado para outras pessoas, porque quando uma mulher vai com uma roupa escandalosa em algum lugar, não precisa nem ser na igreja, em qualquer lugar que ela vá, ela está fazendo com que muitos homens pequem, porque eles vão olhar, eles vão desejar aquela mulher no pensamento, e isso já é um pecado de adultério, né? E então ela está sendo motivo de alguém pecar. Então o pecado que ela está cometendo é muito grave e, e as pessoas não têm mais consciência disso porque ninguém mais fala sobre isso. E as pessoas também não vão ficar ouvindo a televisão, o Instituto Hesed, porque essas pessoas que querem se vestir assim porque a vontade humana acha que elas devem fazer o que elas querem, elas não vão ligar a televisão para assistir esse tipo de programa porque elas sabem que ali a verdade vai ser dita. Então elas não buscam. Mas se tivessem pessoa no meio delas que falassem a verdade para elas, né, como esses pastores, elas talvez mudassem, né, se convertessem. Era o que seria o, o melhor para elas também. Ao dizer isto, tirou-se a coroa de espinhos que parecia encarnada em sua durável cabeça e a cravou na minha. Eu sentia uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se reconfortasse. Depois disso me disse: Filha, eu amo grandemente as almas puras, e assim como das impurezas sou obrigado a fugir das puras em troca, como um imã sou atraído a fazer morada nelas. As almas puras, com prazer, lhe empresto minha boca para fazê-las falar com a minha mesma língua, assim que não se cansam para converter as almas. Em ditas almas eu me agrado, não só de continuar nelas minha paixão, e assim continuar ainda a redenção, mas o que é mais, me alegro sumamente de glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Jesus ama as almas puras e,
Ao contrário, né, as impuras ele é obrigado a fugir. Então, quando a criatura está dessa forma, né, nessa impureza que é algo que Jesus ele sente repugnância, ele não consegue se aproximar, justamente porque essa, essa criatura que está vivendo dessa forma, ela não tem abertura para, né, que ele possa é, ficar ali, né, vivendo naquela alma. Né? Não tem como ele trabalhar, né, como ele agir, como ele realizar aquilo que ele quer realizar na alma, se a criatura ela ela está completamente fora da ordem, né? Ela está desfigurada, ela está, né, totalmente danificada. Mas com as almas puras, ele faz morada nelas. Ele quer fazer morada em todas as almas, mas ele não consegue porque ele não entra, né? Ele é puro, como é que ele vai entrar num lugar impuro? Né? A alma precisa primeiro permitir, né? Precisa desejar que ele entre, que ele purifique, mas aí ele vai iluminar, né? Tudo aquilo ali que está impuro, tudo ali que está sujo, para a criatura aos poucos, né? Fazendo o processo de conversão, para a criatura ir, né? Limpando tudo, ela mesma, né? Retirando tudo ali que não pertence a ele, porque não tem espaço para ele de tanta imundície que tem nessas almas, essas que estão deformadas e transfiguradas, não tem espaço para ele entrar. E ele quer entrar e fazer morada. Então, nas almas puras, elas não têm esse lixo, elas não têm essas impurezas, né, que são essas sujeiras, né, principalmente da vontade humana egoísta, né, no mais alto grau, que não admite, né, que ela está errada, que ela está no caminho errado, que está conduzindo a alma dela para ser um quarto do demônio. Mas as almas puras, ele empresta a boca para falar, né, com a mesma língua e para converter as almas, como ele tem feito, né, com muitas pessoas, né, nas mídias, né, que nós vemos que são pessoas que estão ali, né, é, com coragem para falar, né, sobre tudo, né, aquilo que ofende a Deus, né? Se os sacerdotes não estão fazendo esse papel, tem muitas almas que estão emprestando a boca para Jesus falar sobre a desordem, né, que a criatura se encontra. Mas era preciso mesmo que elas pudessem falar sobre a divina vontade. Isso ainda não chegou, mas nós acreditamos que vai acontecer. Das almas puras, ele se agrada de continuar nelas a paixão dele, porque elas estão sofrendo, porque o que Jesus sofria na paixão, porque cada flagelo de Jesus correspondia a um pecado mortal das criaturas, né? Os flagelos na cruz de espinhos significavam os pecados de pensamento das pessoas, né? Então, cada flagelo que Jesus passou, cada machucado, cada ferida que infringiram no corpo dele para torná-lo desfigurado, né, para representar ali o que o pecado faz com a alma. É daquela forma que Jesus ficou, né, totalmente transfigurado mesmo, não dava mais para reconhecer ele de tão horrível que ele ficou. Significa o que o pecado faz com a alma da criatura, porque a aparência física, né, o fato dela
se deformar toda, não é tão ruim quanto a alma dela. A alma dela, quando ela chega a ficar assim por fora, deformada por fora, é porque a alma dela já está totalmente danificada por dentro. Mas não quer dizer que ela não possa, né, se regenerar. E as pessoas que sofrem hoje, né, que são as almas vítimas, elas continuam a redenção dele. E Jesus diz: o que mais me alegro sumamente de glorificar nelas as minhas mesmas virtudes. Então, as pessoas, né, virtuosas, elas glorificam a Deus, porque elas dão abertura para ele, para ele, né, ser morada nelas. E assim ele continua nelas a redenção daquelas vítimas e elas vão, né, dando glória a ele para que ele receba, né, tudo aquilo que é digno dele receber a glória por ele ser tão tão bom com as criaturas, por ele desejar tanto que elas voltem a essa ordem. Ele merece toda a glória e nós agradecemos porque existem pessoas, né, que estão fazendo esse trabalho de ser a boca dele, né, que ele empresta a boca, assim como nós aqui estamos, né, sendo agora, neste momento, né, essa voz dele, nós emprestamos a boca dele para ele falar aqui, aquilo que ele quer falar com cada um de nós a respeito disso, para produzir um orvalho benéfico para as criaturas voltarem a essa ordem. Amém, Fiat.